Leitura filosófica. Você que sabe que o canal Topa Pensar tem vídeos sobre temas da política, reflexões gerais, e tem também essa playlist com leituras filosóficas. Já fizemos a leitura do prólogo do Assim Falou Zaratustra, de vários fragmentos de pré-socráticos, e agora vamos apresentar um livro que eu considero muito importante do século XIX, também do Friedrich Nietzsche, do seu momento de maturidade, fecunda produção, meio que quase final, um livro de 1895. O filósofo morreu em 1900, portanto 5 anos antes, pelo menos foi publicado nesse ano. A data em tese de redação, de escrita, 1888. Então nós estamos falando de um tempo passado, mas com um diagnóstico daquele contexto na Alemanha. Primeira observação. Então, aquilo que Nietzsche fala não tem relação com a sociedade brasileira ou mesmo europeia do século XXI, direta. Relação direta, tem relação indireta. Então, esse texto é riquíssimo, porque o título é justamente Der Antichrist, o Anticristo, Maldição ao Cristianismo. E, embora ele tenha muitas passagens sobre a questão moral, da moral cristã, em vários dos seus escritos, aqui você tem uma forma meio que organizada de crítica direta ao cristianismo e também a diversas questões que estão relacionadas ao cristianismo. Muitas comparações com o budismo, dentre outras questões. A minha ideia, neste exercício de leitura, iniciando com o prólogo hoje e dar sequência, não ao livro completo, mas a alguns parágrafos. Não é um livro muito extenso, é um livro relativamente curto e também com uma leitura que flui bastante. Quando você já tem, claro, leitura anterior de A Genealogia da Moral, Para Além de Bem e Mal, Humano Demasiado Humano, dentre outros escritos de Nietzsche, principalmente as cartas, ajuda bastante. O prólogo tem 3 parágrafos, eu quero iniciar com o último e depois eu vou retomá-lo. Samuel Mendonça, não vou pedir like, dislike, essas coisas, porque eu sei que em leituras filosóficas, aqui é a produção de um conteúdo para a vida. E isso vai ser útil, certamente, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, as pessoas vão ter disponível um livro que está aqui para quem não teve acesso e vai poder despertar eventualmente o interesse e aí sim pegar a leitura e fazê-lo. Eu estou com a tradução do Paulo César de Souza, não é a melhor das traduções, mas é uma tradução da Companhia das Letras. Vou seguir com essa tradução. Já tive recomendação do professor Oswaldo Jacóia Júnior quando fiz disciplinas com ele, mas eu digo que não é a melhor das traduções, é pelas incorreções de termos. Por exemplo, a vontade de potência, der Wille zur Macht, do alemão, ele traduz como vontade de poder. Isso já me incomoda bastante, mas ainda assim vou seguir com essa tradução. Último parágrafo. Pois bem, esses são os meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus predestinados leitores. Que importa o resto? O resto é apenas a humanidade. É preciso ser superior à humanidade pela força, pela altura da alma, pelo desprezo. Esse é o último parágrafo que evidencia, portanto, uma espécie de chamada atenção de com quem estaria falando Nietzsche. E o primeiro parágrafo tem relação direta. Vamos ver? Olha só. Este livro é para pouquíssimos. E talvez eles ainda não vivam. Seriam aqueles que compreendem meu Zaratustra. Como poderia eu me confundir com aqueles para os quais há ouvidos agora? Apenas o depois de amanhã é meu. Alguns nascem póstumos. Então o diagnóstico dele lá no 19 de que ele não teria leitores para compreender o seu livro, sequer os próprios Zaratustra naquele momento. Sabendo, portanto, que o seu texto é póstumo porque Nietzsche foi, de fato, um autor póstumo. Vamos ao segundo parágrafo. As condições para que alguém me entenda e me entenda por necessidade, eu as conheço muito bem.
Nas coisas do espírito é preciso ser honesto até a dureza, para apenas suportar minha seriedade, a minha paixão. É preciso estar habituado a viver nos montes, a ver abaixo de si a deplorável tagarelice atual da política e do egoísmo de nações. Como esse negócio é atual, hein? Fala sério, século XIX, XXI. É preciso haver se tornado indiferente. É preciso jamais perguntar se a verdade é útil, se ela vem a ser uma fatalidade para alguém, uma predileção própria da força por perguntas para as quais ninguém hoje tem a coragem para o proibido, a predestinação ao labirinto, uma experiência de 7 solidões, novos ouvidos para uma nova música, uma experiência de 7 solidões, nesse sentido, novos olhos para o mais distante, uma nova consciência para verdades que até agora permaneceram mudas. E a vontade para a economia de grande estilo, manter junta a sua força, seu entusiasmo. A reverência a si mesmo, o amor a si, a incondicional liberdade ante de si mesmo. E aí ele conclui, pois bem, esses são os meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus predestinados leitores. Que importa o resto? O resto é apenas a humanidade. É preciso ser superior à humanidade pela força, pela altura da alma, pelo desprezo. Esse é o prólogo do Anticristo e depois a ideia é que a gente faça a leitura nos próximos dias de alguns dos parágrafos desse importante livro e fica o registro para despertar eventualmente o teu interesse para conhecer esse autor e este livro em particular. Há passagens muito duras, muito fortes e você precisa estar preparado para lidar com isso. Se te incomoda lidar com isso, eu vou recomendar o seguinte: não acompanhe os próximos vídeos de leituras filosóficas. Eu vou colocar sempre o título O Anticristo. E aí você já sabe e nem abra para que você não se sinta perturbado, porque o texto é perturbador. Samuel Mendonça, topa pensar, fique bem e até.